noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez aqui para nossa abordagem, nosso estudo acerca dos ofícios da igreja. Nós vamos continuar nesta quinta-feira, o que nós iniciamos quinta-feira passada, acerca aí das qualificações do presbítero, baseando na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, nós leremos hoje, para essa segunda parte, a partir do verso 3 até o verso 7. Então, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Lembrando que na próxima quinta-feira nós faremos uma abordagem específica acerca da qualificação do presbítero, denominada aqui por Paulo a Timóteo e também traçada na carta a Tito como apto para ensinar. O que significa isso? Quais são as implicações disto, né? Tanto no que diz respeito à própria ordenação, o conhecimento que o presbítero precisa ter e a capacidade de ensinar o que é correto, o que ele de fato crê, né? Então nós vamos hoje trabalhar aí a segunda parte dessas 15 qualificações do presbítero. Nós trabalhamos as virtudes, com exceção do apto para ensinar de forma mais específica, que faremos ainda. Trabalhamos as virtudes, né, as 7 virtudes, de forma mais detalhada, com um pouco mais de riqueza, 6 delas. Vamos trabalhar agora 7 vícios que o presbítero deve evitar, que precisam ser evitados pelo presbítero, ou por aquele que almeja o episcopado, que está preparado, sendo chamado, que é apto para ser eleito. Então nós vamos orar, em seguida leremos o texto novamente e vamos caminhar aí na nossa abordagem. Santo e eterno Deus, pedimos ao Senhor que nos dê a tua direção, graça, bondade, fale ao nosso coração, traga luz sobre nossa mente, ó Deus amado, e nos instrua de forma verdadeira, profunda, capacitadora, a fim de que exerçamos nossa vida cristã em toda a extensão da responsabilidade que pesa sobre nós, com dedicação e fidelidade ao Senhor. Abençoe o teu povo, que será nutrido, que seja de fato capacitado na escolha, na preparação para o exercício do ofício da igreja. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, leremos aqui o texto bíblico, primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do verso 3 até o 7. Diz assim: aliás, nós vamos ler até o 6, o 7 fará parte de uma abordagem diferente acerca do presbítero, que é a reputação dele, como deve ser a sua reputação. Então, a partir do verso 3: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não ceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Amém. Bem, nós vimos na semana passada, dentre as qualificações que a pessoa precisa ter para exercer o presbiterato, estavam 7 virtudes listadas, né? Ele precisava ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, que veremos ainda de forma mais detalhada. Agora, Paulo lista aqui as negativas, né? O lado negativo, ou aquilo que deve ser evitado, né? São vícios, são
inclinações da carne são próprios de pessoas que não conhecem a Cristo, coisas que já devem ter sido vencidas por aqueles que estão à disposição da igreja para a eleição. Pessoas que não vencem essas coisas, que não conseguem lutar contra esses vícios, tem que esperar um pouco mais, né? Não pode ser eleito porque pode provocar escândalo e pode direcionar a igreja a atitudes, ações, a uma vivência cristã reprovável, né? E expô-la diante da sociedade. Bem, nós vemos de início aqui desses vícios a serem evitados, o não dado ao vinho, né? Então, o presbítero não pode ser viciado, não pode ter um vício alcoólico. Entendamos aqui, nesse contexto, que Paulo, obviamente, não vou entrar nesse detalhe, né? Hoje, o Paulo não está dizendo que o uso do vinho seja pecado, né, ou desqualifique. Ele está dizendo que o senhorio ou a escravidão à bebida, né, e num contexto mais amplo nosso, seria qualquer vício escandaloso ou qualquer vício mesmo que possa ser destrutivo. E hoje nós temos muitos segmentos que viciam nesse sentido aí. Então Paulo está dizendo que o presbítero não pode ser refém do vinho, ele não pode ser alguém dominado, ele não pode ser alguém incontrolável no sentido do seu desejo de beber vinho, né? Ou seja, ele não pode ser um viciado. Não tem problema, obviamente, se ele já tenha tido algum tipo de dificuldade com relação a isso no passado, desde que isso tenha sido vencido, isso tenha sido subjugado pela obra de Cristo na sua vida. Mas, neste caso específico, alguém que já teve o problema, então ele já não pode mais usar, né? Então nós temos dois panoramas aqui, ou dois segmentos que devem ser trazidos à baila. Uma pessoa que nunca teve problema não pode se inserir neste problema, ele não pode ser viciado. Alguém que já foi, converteu-se, foi convertido, teve sua vida renovada, transformada, ele não pode de maneira nenhuma flertar com uma volta, portanto ele não pode ser dado ao vinho no sentido de usá-lo, né? Mas em termos gerais, o que Paulo está dizendo é que um oficial da igreja tem que ter uma vida exemplar no que diz respeito àquilo que ele lança mão na sua vida comum, no seu uso comum. E neste contexto de Paulo, o vinho era muito comum, era usado. Inclusive Paulo indica isso a Timóteo para que ele trate de algum problema estomacal. Tendo em vista que era algo comum na sociedade, o uso do vinho, né? No entanto, nunca foi permitido a quem quer que seja o uso exagerado. E neste caso, quando se fala de um oficial da igreja, ele de maneira nenhuma pode dar qualquer abertura para que se manche a honra da noiva. Poderíamos usar muitos exemplos aqui, mas como Paulo está dizendo que o oficial, que o presbítero não pode ser dado ao vinho, nós podemos usar, por exemplo, citar, por exemplo, dentro de um contexto contemporâneo, o argumento que normalmente se escuta, especialmente num grupo mais jovem, né, que a Bíblia não proíbe, que eu gosto, né, não sou viciado, não abuso,
Só que, biblicamente, no contexto bíblico, especialmente no que diz respeito à liderança, as nossas preferências, elas estão no fim da fila. O que importa para Deus é a manutenção da honra da sua noiva e da glória do noivo. Então, o oficial que representa o noivo na liderança, exemplo, condução, santificação da noiva, precisa manter a sua vida longe de qualquer coisa que possa ser usado como mácula à pureza desta noiva, à honra desta noiva, certo? E isso inclui o não ser dado ao vinho ou a qualquer outro vício. Segundo, Paulo pontua aqui, segundo vício a ser evitado, é que ele não pode ser violento. De cara poderíamos já pontuar aquela pessoa irascível, né? A pessoa que é briguenta, né? No sentido de usar tanto violência verbal como violência física na sua casa ou na sociedade. Então, primeiro aspecto desse não violento é isto. Ele não ser alguém que usa da violência no seu cotidiano. Não é algo comum para ele. Aliás, não é algo que faz parte da vida dele. O presbítero não pode ser e nem estar disposto a usar a violência no sentido corriqueiro, no sentido ordinário da vida. Ele não pode fazê-lo, ele não pode agredir, ele tem que ser alguém ordeiro, pacífico, ele precisa ser um pacificador, né, como diz, né, como Jesus ensina nas bem-aventuranças, ele precisa ser um pacificador. Então, primeiro aspecto dentro desse não violento é alguém que não usa a violência. Podemos pontuar aqui a violência física, né, no sentido de agressão, né, mesmo. Então ele cuida bem daqueles que estão próximos dele. Um outro ponto dentro deste de não uso da violência seria a violência verbal, né, uma violência emocional, que é muito comum, né, nas famílias contemporâneas e infelizmente não é tão incomum assim nas famílias cristãs. Pessoas que agridem verbalmente, que denigrem, que desencorajam, que debocham, que diminuem, né, o cônjuge, os filhos, que são pessoas que vão solapando a integridade emocional e espiritual, gerando problemas quase que irreparáveis na vida daqueles tão próximos e daqueles que trabalham com ele ou de vizinhos, etc. Então são pessoas que são dadas à violência. Esse é um primeiro aspecto, com duas vertentes aí. O segundo aspecto que deve ser apreendido desse não violento é alguém que não ama a violência, não tem prazer nela. Lembremos que no contexto romano a violência era um dos meios pelos quais o povo era entretido, né, em alguns momentos da história romana. E a violência faz parte da história humana, está na natureza humana essa inclinação à violência. Então, não amar a violência, não ser apaixonado por ela, não ser viciado pela violência. O presbítero não pode encher o seu coração disto, não pode dar vazão ao pior que possa haver no seu coração através de meios que o nutram de violência. Então ele não pode ser um amante dela, né? Não pode ter prazer nela, ainda que ele não a pratique, mas assistindo com muita alegria. Então o presbítero oficial, ele tem que repudiar a violência, né, gratuita, a violência agressiva, a violência tão somente pela violência, né? Isso exclui, obviamente,
qualquer ato de defesa da vida, da família, de terceiros, que possa vir a ser necessário o uso de força. Isso está fora deste contexto, mas não é algo prazeroso, é uma medida de defesa tão somente. O terceiro ponto que Paulo nos ensina acerca das qualificações do presbítero é que ele precisa ser cordato. É o contrário do violento, né? Se por um lado ele não pode ser violento, nem amar isto, por outro lado ele precisa ser cordato. Alguém manso, alguém agradável, alguém que conduz ou que fomenta a concórdia, né? Ele é alguém que pacifica, alguém que traz paz ao ambiente, que conduz o ambiente à tranquilidade, que apazigua, que traz tranquilidade, harmonia, né? Que traz uma serenidade ao local. O presbítero precisa ser este homem, este ícone, que quando as coisas estão desorganizadas e há tumulto e burburinhos, que há contendas e conflitos, a sua pessoa é unificadora. Ele promove esta unidade. Ele está lá para isso, como líder. Ele é um representante de Cristo na igreja, para que haja na igreja esta harmonia. Portanto, ele é cordato. Ele não pode fazer parte do grupo separatista, dos faccionários. Ele precisa ser parte daqueles que ajuntam, que contribuem pela unidade da igreja. É alguém que as pessoas têm prazer em ter em volta de si, porque não apenas trazem alento ao coração das pessoas, mas promovem perdão e reconciliação. É alguém cordato. Em seguida, Paulo nos ensina que este presbítero precisa ser inimigo de contendas. Ele não só precisa ser um apaziguador, mas ele tem que odiar a contenda, levando em consideração, inclusive ou principalmente, aquilo que ele aprendeu do próprio Cristo nas Escrituras, dos seus apóstolos, através dos seus escritos, de que deve ser preservada e deve-se investir na unidade da igreja. A igreja, a noiva de Cristo, precisa estar integralmente dedicada a Jesus. O presbítero tem o papel de resolver os problemas, de facilitar a caminhada e a aproximação de todos a Cristo de maneira cordial, de maneira amorosa. Então ele é inimigo de contendas, ele não faz parte de grupos, e isso é muito importante. Presbíteros que se dignam ou indignam, a fazer parte de facções na igreja, está deturpando, está lançando fora a dignidade e a honra do seu ofício. O ofício não é para isto. O oficial não pode ser guiado por preferências pessoais. Ele precisa ter um olhar e uma postura objetiva, guiada pela palavra de Deus. O que é certo, ainda que ele não goste disto, ou que a aplicação do que é correto atinja pessoas ou grupos que ele goste mais, ou talvez o termo não seja bem esse, mas que ele tenha uma aproximação, que seja mais próximo dele, no sentido de amizade e talvez até família. Mas aquilo que é certo prevalece. Então, o presbítero não pode ter grupos
de defesa, ele não pode defender um grupo em detrimento de outro, ele não pode tomar partido. O seu partido é a igreja como corpo, integralmente. Ele é um presbítero da igreja, lidera a igreja toda e isso precisa ser visto por toda a igreja, ainda que parte da igreja não goste de sua postura. A sua postura precisa ser objetiva e bíblica. Portanto, ele tem que ser inimigo de contendas. Não pode nem ser fonte das contendas e nem pode alimentá-las. Ele não pode fazer parte delas. Ele tem que fazer parte da solução das contendas que venham ou estejam propensas a acontecer no meio da igreja. O presbítero precisa ser alguém confiável nesse sentido. Aqueles que não concordam com ele precisam confiar nele, na decisão objetiva dele. Aqueles que concordam também. Então, veja que, infelizmente, essas coisas acontecem na igreja, de ter facções, de ter desencontros, de haver discordâncias, mas o presbítero não pode tomar partido. Ele precisa ser alguém que, com imparcialidade, pastoreia a igreja. Seguindo aqui, um outro aspecto que Paulo aponta é que o presbítero não pode ser avarento. Ele não pode ser muquirana, suvina, amante do dinheiro, mais do que a Cristo e a noiva. Isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, ele tem que trabalhar de forma honesta. Ele não pode querer enriquecer de forma ilícita. No caso, o aspecto da ganância aqui, dentro da avareza. Segundo, ele não pode ter o seu coração posto nas coisas do mundo, o que é idolatria. O avarento é um idólatra. Terceiro, ele não pode ser alguém sonegador de dízimo. Isso é avareza. Alguns podem argumentar acerca da dificuldade que se passa em determinadas pessoas. Deus supre as necessidades. E quando há necessidades, essas necessidades precisam ser postas ou levadas à igreja para que a igreja ajude, não lançar mão daquilo que deve ser entregue a Deus. Então, isto é avareza, o sonegar daquilo que pertence a Deus. E seguindo, o presbítero não pode ser avarento no sentido de não cuidar bem da sua própria casa, desperdiçando aquilo que Deus dá numa má administração. A má administração pode ser um aspecto de avareza, porque dedica parte importante do seu orçamento a coisas que não são importantes ou não são primárias para a boa administração da sua casa, do seu lar, o que faz com que ele tome outras atitudes equivocadas e pecaminosas. Então, o presbítero não pode ser avarento, ele não pode amar as coisas do mundo ao ponto de buscá-las de qualquer jeito, ao ponto de guardar o coração nelas, não dispor delas, ao ponto de sonegar aquilo que é de Deus ou administrar mal aquilo que Deus dá. Então, ele tem que guardar o coração dessas coisas. Seguindo, uma outra qualificação que Paulo aponta aqui na nosso texto é que o presbítero precisa ser alguém que governe bem a sua própria casa. Afinal de contas, ele vai liderar, administrar, conduzir, pastorear o rebanho de Deus. E esse rebanho começa no seu lar. O seu lar é o lugar, o reduto, primeiro do seu exercício de oficial. Então ele precisa governar bem a casa. Paulo diz aqui, no verso 4, que ele precisa ser alguém que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina
com todo respeito. E ele acrescenta o adendo, uma pergunta retórica. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? Então, veja que o governar a própria casa inclui muitas coisas. Aqui Paulo qualifica uma como importantíssima. O presbítero precisa instruir a sua família, especialmente seus filhos. Ele precisa discipliná-los. Ele precisa ensinar a postura de um cristão. Ele precisa ensinar os seus filhos a se comportarem. E ele acrescenta, com respeito. Ele não pode simplesmente disciplinar como um dominador, como um carrasco. Mas ele deve fazê-lo biblicamente, com respeito à pessoa dos seus filhos, às pessoas de seus filhos, para a honra de Deus. E a disciplina precisa ser didática, para que seus filhos saibam por que foram disciplinados e qual o propósito da disciplina na vida deles, tanto na condução ordinária da vida como na relação deles com Deus. Certo? Então o presbítero precisa exercer um bom governo familiar, mas ele também tem que governar bem a sua casa no que diz respeito à relação com a esposa. Ele precisa ter uma boa relação, no caso do casado, com a sua esposa. No caso do solteiro, ele precisa escolher bem, precisa ser uma cristã que professe a mesma fé. Então ele precisa ter um bom relacionamento com o seu cônjuge, né, com a sua esposa. Ele precisa governar bem a sua casa no que diz respeito à administração financeira, que citamos há pouco. Ele não pode ser um esbanjador, um menino, né, brincando de casinha. Ele precisa ter a responsabilidade, conhecer a responsabilidade, abraçá-la e exercê-la com dedicação, afinco e prazer. Ele precisa saber que aquele exercício é para a glória de Deus e precisa se deleitar nisto. Ele tem que ter alegria no seu lar, governar bem. Seus filhos precisam ver isto nele, precisam admirá-los, precisam ter aproximação, precisam ter acesso a ele, até para que possam receber a disciplina e a instrução dele com alegria, reconhecendo a sua autoridade. Então, é alguém que governe bem a própria casa para que possa estar apto a governar a igreja de Cristo, a igreja de Deus, aquela por quem Cristo morreu e ressuscitou. E isto, vai lembrar, é algo sério, é algo que Deus tem em alta conta. E por fim, o presbítero não pode ser um neófito. O que é isto? O neófito é aquele que é um recente convertido. É alguém que é uma criança espiritual, que não tem maturidade, robustez para ver o cenário, reconhecer o cenário e administrar as coisas com maturidade, com submissão a Deus, com calma. Ele não pode ser afoito, então ele não pode ser um menino na fé. E isso se aplica não apenas àqueles que acabaram de chegar na igreja, aqueles que acabaram de professar a fé tão pouco tempo na igreja. A Constituição da igreja, né, obriga a ter no mínimo 1 ano de membresia. Mas ele precisa ter maturidade de vida cristã. Isso é que a igreja precisa olhar, não apenas o tempo. Existem muitos homens na igreja que já têm muitos anos de membros, alguns anos de membros da igreja, né, que frequentam a igreja. Né, são maiores de idade, membros comungantes, e já têm um tempo, mas são neófitos. Eles não têm o conhecimento devido da doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, não têm conhecimento devido da Constituição da igreja, não têm conhecimento bíblico o suficiente, não
não aplicam em sua vida. A vida é uma vida de meninice, né? São neófitos, são ignorantes com relação a muitas coisas que vão depois precisar tratar, administrar, decidir, né? E isso é um problema muito sério. Colocar pessoas que são infantes na fé, no que diz respeito à maturidade e conhecimento, para liderar a igreja, é formar uma igreja também infante na fé ou dividir a igreja, causar problemas sérios na igreja, como existem muitos casos já acontecidos. Então ele não pode ser um neófito, ele tem que ter capacidade de conhecimento bíblico, de maturidade para gerir e absorver os impactos e até mesmo os ataques que receberá, e ainda assim continuar amando a igreja, amando a Cristo e pastoreando ela. Não é algo simples. Por isso que o nome, né, a nomenclatura do presbítero traz também a lume que deve ser alguém, um ancião, não necessariamente de dias, né, mas que tenha uma cabeça madura, capaz de, com responsabilidade, maturidade, fazer a devida análise, sem abandonar a fé, sem gerar um escândalo e sem prejudicar a noiva. Isto é um princípio básico para o presbiterato. Que Deus abençoe vocês, irmãos, e que essas instruções lhes sejam úteis para a devida escolha dos presbíteros da nossa igreja. Semana que vem nós terminaremos essa abordagem falando do apto para ensinar e da reputação do presbítero. Ok? Nós vamos orar e Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo. Agradecemos a Tua palavra, graça e presença e pedimos que abençoe a Tua igreja, preparando, ó Deus, para reconhecer e escolher aqueles que serão seus pastores no presbiterato. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.